E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo, né? Às vezes eu dou bom dia porque eu gravo normalmente de manhã, mas aí eu esqueço que a galera tá assistindo a hora que pode, né? E olha só, hoje é a dica 6. Vamos para a dica número 6, né? Que é uma coisa que surge na cabeça principalmente de quem está começando. E às vezes quem já está na área também é perturbado com essa dúvida, né? Que é o seguinte, cara, para que serve essa história, né? Eu estou começando agora, o que eu tenho que estudar? Como é que eu tenho que estudar? Eu preciso de comando, porque na minha empresa o cara quer que eu configure e a gente tem que ver comando, mais prática, teoria, não sei o que lá. O que eu vejo? Modelo OSI. Para que esse treco se ele não é usado na prática? Se na prática só é usado o TCP/IP? Ah, mas o TCP/IP tem o IPv4 que vai morrer, tem o IPv6 que tudo vira IPv6. Aí começa um rolo, né? Aí começa a história de rede programável. Cara, é só rede programável. Por que você está ensinando a configurar roteador, configurar switch, se eu tenho que aprender, sei lá, uma linguagem de programação que a galera gosta de usar bastante, que nem Python e tal? Então, vamos lá. Se você está começando, ou então você está meio perdido, né? A sequência que você deve fazer é uma sequência que você consiga aprender as coisas de uma maneira efetiva, de uma maneira completa, que consiga encaixar na tua cabeça o que você precisa entre teoria e prática. Aí eu queria aprender um negócio totalmente prático. Praticamente impossível. Olha, o negócio prático é praticamente impossível, porque você tem que aprender alguma teoria, tá? Porque algumas coisas você vai ver muito mais na teoria do que na prática. Por exemplo, um protocolo como o Spanning Tree. A maioria das configurações que você tem de um STP, de um RSTP, que são os mais simples, né? São coisas teóricas. Quando você vai ver a configuração para valer, são poucos comandos, tá? São poucos comandos. Principalmente se você tem uma rede de pequeno porte, uma rede de médio porte. Mas você tem uma rede de grande porte, a coisa começa a mudar, tá? Mas dependendo, se você está começando, a gente está falando aqui com quem está começando, né? Quem está começando vai pegar uma rede de pequeno porte, de médio porte, vai ter que operar. Não vai ser um cara que vai planejar, que vai projetar aquela rede, vai ser um cara que opera uma rede pronta. Você tem muito mais coisa que você deve aprender, que está na teoria, do que na prática, que a prática é pequena, são alguns comandos, é ativar o treco, desativar e tal, e acabou, tá? É dar comando show, ver se está funcionando bem, esse tipo de coisa assim. E aí que vem a importância da teoria, tá? Quando a gente agrega a quantidade certa de teoria e prática, que nem fazer comida, né? Tem que ter a quantidade certa de tempero, né? Senão fica ruim. Tudo a ver comida com rede. Eu acho que é porque eu tô com fome. Eu tô gravando isso aqui, eu tô com fome, né? Só tomei café, não comi nada, então eu vou dar um exemplo com comida. Então olha só, a gente tem que ter a quantidade certa das coisas, porque na hora de resolver um problema, na hora de você fazer um projeto, de você fazer um planejamento e fazer a tua rede, a tua infraestrutura ficar funcionando corretamente, a teoria é muito importante. Porque é daí que saem as condições de contorno, o que você tem que fazer, a quantidade, se eu posso colocar mais equipamento, menos equipamento, que protocolo eu tenho que usar. Porque o mundo de rede é feito em camadas. Tudo começou com o modelo OSI, né? Então a gente tem aqui as camadas do modelo OSI, as camadas do TCP/IP, e a comunicação ela é meio que segmentada, ela é meio que fragmentada, tá? E você junta tudo isso com essa teoria. Então quem está começando, é importante sim você saber o que é modelo OSI, você saber o que é TCP/IP, você saber como é que um pacote se comunica pela tua rede. Porque isso muitas vezes você vai saber na teoria e você não consegue confirmar legal na prática. Para você confirmar legal na prática precisa de um monte de estratagema que, se você não conhecer bem a teoria, você não consegue ver, tá? Veja essa telinha que eu coloquei aqui, ó. Essa telinha faz parte do curso da nossa trilha do CCNA, né? 200-301. Eu estou dando dicas aqui para o CCNA, né? Ele faz parte do Fundamentos de Rede, que é a comunicação fim a fim, né? Que eu falo, eu explico como é que aqui, ó, esse cara usando um aplicativo mobile vai acessar esse servidor. Tem várias tecnologias envolvidas aqui, ó. Então aqui, ó, em camada 2,
você tem uma comunicação sem fio, padrão 802.11, tá? Algum dos padrões da I3E do tipo 802.11. Aqui eu tenho uma rede cabeada entre o access point, né, e a tua rede cabeada. Você tem aqui, ó, um cabo Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, que está entroncado com um switch. Esse switch pode ser camada 2, camada 3. Veja, eu estou usando camada do modelo OSI pra caramba aqui, ó. Por quê? Os equipamentos são todos, a nomenclatura dele acaba sendo realizada na camada do modelo OSI. Entre esse switch e esse roteador, você tem aqui, ó, um trunk, tá? Que fala um protocolo 802.1Q, tá? Opa, desculpa, é o ponto 1Q aqui, eu coloquei o ponto no lugar errado, né? Isso aqui é mais um protocolo de camada 2. Aí esse cara vai falar aqui, ó, normalmente entre o roteador que está aqui na tua unidade remota com a tua empresa, vamos supor aqui que é a matriz da empresa, e nessa matriz aqui a gente tem o servidor, o nosso server. Ele vai pegar, por exemplo, a internet e vai ter uma VPN. Essa VPN, ela mistura tecnologias de camada 3, tecnologias de camada 4, camada 7, tem criptografia, tem autenticação, tem um monte de tecnologia, de recursos tecnológicos que a gente está usando aqui dentro, tá? Esse cara vai sair aqui, ó, do roteador, para chegar no servidorzinho dele, ele vai pegar um link Ethernet. Aqui, ó, tem um outro link Ethernet, aqui, padrão Ethernet, né? Padrão Ethernet. Pode ser um link Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, pode ser um link de 10 Gigabit Ethernet aqui que você está conectando o teu servidor, tá? E essa comunicação aqui, ó, vai usar um serviço de rede. Então, por exemplo, ele digitou lá, ó, www. alguma coisa que está aqui dentro do teu servidor. Esse cara tem um serviço de rede aqui, um HTTP, um HTTPS conectado, tem um Apache, tem alguma coisa aqui instalada nele para fornecer essa página de web que tem algum recurso que o cara vai utilizar. Então veja, essa parte básica não é tão básica assim, né? Veja a quantidade de tecnologia que eu estou colocando aqui. Eu estou só falando um pouquinho, porque aqui, ó, no roteador eu posso ter um protocolo de roteamento, eu posso ter uma rota estática, eu posso ter um OSPF versão 2 para IPv4 rodando, um OSPF versão 3 se a minha rede for IPv6. Eu posso ter esse cara aqui, ó, rodando em IP versão 4, em IP versão 6, tá? Tem um monte de tecnologia que a gente precisa saber para você conseguir se situar na rede e entender como é que ela funciona e entender como é que ela como você resolve um problema nessa tua rede. Por isso que a parte básica é tão importante, e no curso, né, que a gente fez aqui da trilha Fundamentos de Redes, você vai ver tudo isso aqui, tá? Você vai ver tudo isso aqui. Lógico, existem pré-requisitos para esse curso que a gente também fornece lá. A gente fornece lá, tá? Que você precisa saber para você se situar. Agora, eu tô começando agora, eu tô zerado, eu não sei nada. Você consegue fazer isso? Claro que você consegue. Veja, tudo isso aqui você vai ver nesse curso novo que a gente fez. Isso aqui é só um pedaço, isso é só o Fundamentos de Rede, tá? Depois a gente vai entrar nas configurações de switch, configuração de roteador, a gente vai ver os serviços de rede que um servidor vai fornecer, a parte de segurança, de criptografia, de autenticação que você tem nessa, o conceito do que é uma VPN, você vai ver tudo isso aqui dentro do curso, tá? Mas lembre-se, o que é o legal aqui que a gente fez na trilha, e é bacana também de um processo de certificação como o Cisco, como o CCNA, que é uma certificação aí que já está mais do que fundamentada, né? É que você vai ter uma visão geral dessa rede, você vai ver onde é que esses protocolos são utilizados, por que eles são utilizados e como é que você configura isso, você vai ver funcionando na prática, tá? A gente vai ter uma hora que eu vou pegar, eu vou entrar no switch, eu vou entrar no roteador, eu vou configurar esse cara, eu vou colocar o IP, eu vou configurar o spanning tree, eu vou configurar uma VLAN. Cara, tem muita gente que não sabe o que é uma VLAN, para que serve uma VLAN. Se você é da área de infraestrutura, você tem que saber isso aqui é básico. Por que é que você usa? O que é esse negócio aí? O que é uma VLAN tagged, untagged? Você vai aprender tudo isso, cara. Então, o que você tem que tirar disso tudo? Você veja a quantidade de coisa que eu falei. Isso aqui parece complexo, né? Não parece. Ele é complexo, tá? Tem gente que dá uma
vamos falar assim, uma esnobada em cima do conteúdo do CCNA. Mas não é pouco conteúdo. Você tem bastante conteúdo. Ele é um conteúdo complexo e é um conteúdo principalmente bacana. Ele é legal de estudar, cara. Eu dou aula do CCNA desde do ano 2000 e não enjoei ainda. Né? Eu estou gravando curso aí, vão atualizando e vão fazendo, eu não enjoei porque eu gosto de ensinar a parte básica. Porque eu sei que a base é o principal. Cara, numa casa, a base é o principal. Se você construir uma casa, um prédio em cima de uma base mal feita, vai cair. E aqui é a mesma coisa. A base é muito importante quando você está estudando infraestrutura de rede, quando você está estudando roteamento, switching, esse tipo de assunto. Você tem que ter a base teórica, você tem que ter a fundamentação para você poder entender como é que funciona isso na prática e não fazer besteira, aprender do jeito certo. Isso é uma coisa que eu sempre prego, cara, aprender do jeito certo. Tá? E é isso que eu tento fazer e que eu procuro fazer, me esmero e cada vez eu estudo mais e eu me aperfeiçoo mais. Como? Porque a gente tem fóruns, a gente tem tirar dúvidas, a gente tem grupo, eu estou vendo os alunos com suas dúvidas, com seus problemas de dia a dia e eu vou conseguindo adaptar o meu jeito de ensinar e o jeito do nosso material para aquilo que é a realidade das pessoas. Nem sempre eu consigo colocar toda a realidade porque cada empresa tem um jeitão, usa a tecnologia, mas a gente tenta fazer com que você consiga sair capaz de realizar aquilo que você precisa no dia a dia ou pelo menos você ter a fundamentação tanto teórica quanto prática, tá? Vamos colocar aqui, ó. Opa, eu escrevi errado aqui, ó. Teoria mais prática. E isso você consegue fazendo uma boa base, uma boa fundamentação. Por isso que eu, nessa dica, quem está começando, uma coisa muito importante que você tem que ter é entender esses protocolos, vai ser uma sopa de letrinha, entender onde que eles vão, qual a função de cada protocolo, tá? E entender essa comunicação fim a fim. Isso aqui é importante. Como é que um cara sai do telefone dele, ele pega o smartphone dele lá, ele pega um aplicativo que ele vai usar na empresa, como é que ele sai daqui, chega no Access Point, do Access Point ele vai para o switch, né? Que nem aqui, ó, vamos apagar esse cara aqui, ó. Você veja aqui, ó, tem um caminho, né? Tem um sentido, ó. O cara pegou um aplicativo dele aqui, um app dele, abriu a telinha, digitou alguma coisa aqui, desse app ele chega até o AP, do AP ele chega até o switch, do switch ele vai para o roteador, do roteador ele pega um caminho para chegar até o roteador da empresa, do roteador da empresa ele vai para um switch que está lá no data center, está lá, seja o nome que você vai dar, CPD e tudo mais, e vai chegar até o servidor. Esse servidor vai processar isso aqui dentro dele, vai elaborar uma resposta e vai devolver para chegar até aquele smartphone do cidadão. Isso aqui é o fluxo da comunicação fim a fim. E como é que os protocolos influenciam nessas decisões? Cada roteador, o teu computador, o teu próprio cliente, tá? Quem está começando tem que ter um jeito de entender isso. E para entender isso é só você estudando bem na base. Então, quando você entrar lá na trilha, dê muita atenção para o curso Fundamentos de Rede. Provavelmente ele vai ser o que tem mais videoaulas. Ele ficou com 105 videoaulas, tá? 105 videoaulas. Ele tá, esse curso, o Fundamentos de Redes, tá? E ele vai ser o mais importante. Porque a partir dele você vai conseguir entender essa bagunça toda. E organizar essa bagunça na tua cabeça e fazer ela ter sentido. Porque isso aqui ó, tem muita coisa fragmentada e você tem que juntar isso na tua cabeça. E essa é a minha função, tá? É fazer, é te ajudar a você entender todos esses protocolos e juntar numa coisa lógica para fazer aquela fundamentação legal, juntando teoria e prática. Então não tenha receio de estudar teoria, não pense que você está perdendo tempo, porque não está. Porque na hora de resolver um problema, de resolver uma encrenca para valer, quem sabe mais consegue resolver antes, tá? Isso aí eu tive relato de vários alunos que fizeram cursos com a gente aí durante todos esses anos que a gente está dando aula, falando, pô, professor, realmente com essa mescla entre teoria e prática é o que eu consegui resolver problema mais rápido e ajudar melhor na minha empresa. Beleza? Essa aqui é a dica 6. Amanhã a gente volta com mais uma dica do dia sobre o CCNA, tá? Até uma hora que eu parar de dar dica do CCNA. Pode ser que tenha um dia ou outro que a gente pule, ao invés de dar dica do CCNA, eu fale sobre alguma outra coisinha, tá? A partir de agora. Mas
Quando eu dei as dicas do CCNA, vocês viram lá que eu criei uma playlist, né? Criei é bom, né? Que eu criei uma playlist para ele, tá? Então aqui você consegue ver qual é o nome dessa playlist, que são as dicas do CCNA 200, 301. Vocês podem compartilhar nossos vídeos, compartilhar a playlist aí, se você está gostando, se você está achando isso aqui útil, tá? E quem está começando, lembre-se, é muito importante você saber esse fluxo da comunicação e você só vai entender estudando a base, modelo OSI e TCP/IP. Beleza? Valeu e até a próxima dica.